série As 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, a igreja que deixou de amar. É isso que nós vamos estudar hoje. Diz assim então a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Queridos, Apocalipse, como o último livro do Novo Testamento, revela visões e mensagens proféticas para as igrejas da Ásia Menor. Aqui no capítulo 2, Cristo dirige mensagens às 7 igrejas, e começa com quem? Com Éfeso. Neste contexto, o candelabro, que eu acredito que deva chamar muita atenção, quando ele diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, representa a presença e o testemunho da igreja. Esta imagem dos candelabros é usada em Apocalipse para simbolizar as igrejas da Ásia Menor. Na visão de João, Jesus está entre os candelabros. Então a presença que seria retirada desta igreja, se não vigiar, seria quem? O próprio Jesus Cristo. E uma igreja sem Jesus é uma sinagoga do inferno. É um espaço que vai abraçar e acolher tudo o que é do mundo, menos o que é para a glória do Senhor. Na visão de João, Jesus está entre esses candelabros que representam as igrejas, como é descrito lá no capítulo 1, nos versículos 12 e 13. E virei-me para quem falava comigo, e virando-me, vi 7 candelabros de ouro. Então, remover esse candelabro significa que a igreja perderá sua posição de influência, perderá a sua posição de impacto na sociedade, se não nos arrependermos. E aqui mostra, meus queridos, a necessidade de nós nos posicionarmos. Nós não seremos igreja de Jesus Cristo se nós não nos posicionarmos. Nós não podemos compactuar com pessoas que não querem compromisso com o reino de Deus, que não se arrependem dos seus pecados, que não se submetem ao Senhor. A palavra é muito clara: retorne às suas primeiras obras e ao seu fervor original. Nós precisamos retomar o grande primeiro amor. É um chamado de arrependimento, é um chamado de renovação espiritual. Nós não podemos estarmos mornos diante do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, cada um de nós precisa refletir Cristo, repudiar o que não é do Senhor, não compactuar com pessoas que não querem compromisso com Deus, que querem viver da sua maneira, que querem aplicar o
seu método, que querem manipular o contexto bíblico para poder se autofavorecer. Nós não podemos viver dessa maneira. E a seguir, alguns slides importantes. Vamos passar o primeiro slide, que vai mostrar que Éfeso era uma cidade vibrante, que tinha de quantos habitantes? De 300 a 400 mil habitantes. Era muito interessante, era uma cidade vibrante, era uma cidade influente, que tinha um templo magnífico, mas dedicado a Ártemis ou Diana. Este templo atraía peregrinos, pessoas que vinham dos mais variados lugares, porque era um símbolo de riqueza e também adoração pagã. Éfeso era essa maior cidade da Ásia, com 300 a 400 mil habitantes. Próximo, olha só, mostrando aqui, está vendo onde a cidade estava ali, a seta Éfeso? Olha o primor que tinha ali, a movimentação de pessoas que passavam nessa região. Era um dos mais importantes pontos e centros comerciais, religiosos e políticos da Ásia Ocidental, onde na época de Paulo. Atualmente, próximo, é representada na Turquia, Éfeso, na Turquia. As ruínas da antiga cidade de Éfeso se localizam ali na Turquia, país cujo território encontra-se na Eurásia, que é parte da Europa, e na Ásia. Um detalhe importante: 99% da população atual da Turquia são muçulmanos. 99% de toda a população da Turquia é muçulmana. Outro ponto importante que nós precisamos avaliar: as ruínas do templo de Adriano, dedicado ao imperador Adriano, quando foi visitar Éfeso. No meio dessa complexidade cultural e religiosa, a igreja de Éfeso foi estabelecida por Paulo e tinha ali uma influência significativa, um desafio para exaltar o nome do Senhor. No entanto, uma igreja local com tal história de fundação e compromisso pode enfrentar e vai enfrentar, e é normal enfrentar, e se não enfrentar tem coisa errada, desafios espirituais. Meus irmãos, nós estamos servindo ao Deus vivo. Nós somos seres limitados. Nós somos pessoas vacilantes, que a qualquer momento está glorificando a Deus aqui e daqui a pouco está blasfemando, se não vigiar. Nós estamos falando que amamos a Deus, mas nós estamos compactuando com coisas erradas, com coisas ilícitas, de um momento para outro. Nós somos vulneráveis. Vai haver desafios, vai haver batalhas espirituais, e se não houver, há coisa errada dentro da igreja, porque a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus, não pode compactuar com coisas erradas. Nós não podemos compactuar com coisas erradas. Alguns pontos críticos que desagradam e muito a Deus. Primeiro, a perda do primeiro amor. Exatamente. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quantos de nós aqui não deixou o primeiro amor? Será que estamos vivendo de fato o primeiro amor? Nós estamos mais contagiando pessoas para Jesus, ou estamos mais afastando pessoas de Jesus? Nós estamos sendo mais acolhedores para aquelas pessoas que realmente nunca conheceram o Senhor, ou nós estamos compactuando com pessoas que não querem compromisso com o Senhor? O primeiro amor se refere àquela devoção inicial, aquele momento que você abre a palavra de Deus, lê, e o Espírito Santo vai te preenchendo do seu vazio, e você se constrange, e você se deleita, e você chora, e você clama a Deus, e você quer ouvir mais de Deus. Você é uma pessoa apaixonada pela igreja de Cristo. Imaginemos esse fervor de um novo amor, cheio de entusiasmo, de devoção, mas que com o tempo esse entusiasmo vai esfriando,
vai se transformando em um relacionamento frio, um relacionamento com outro qualquer, e isso vai se tornando rotineiro. Quantos casamentos, quantas famílias estão destruídas por falta de relacionamento mais fervoroso, com mais diálogo, de uma forma que quebre os padrões, quebre a rotina, a monotonia. A gente vai se acostumando. Por quê? O nosso corpo, ele é preparado para não absorver tantas coisas. Nós nos acostumamos fácil com o que é bom. Pensa que foi fácil levantar da cama para poder vir à igreja nesse frio que está? Não é fácil. É mais tendencioso nós querermos ficar. Mas se o seu coração não queimar para a obra, se você não estiver buscando romper com esse padrão, se você não se permitir ser além para Deus do que você gostaria que fosse para você, você não vai sair do lugar. Muitas pessoas estão se acostumando a fazer parte da igreja, na membresia, mas não são frequentadores de igreja. Já não querem mais estar nos bancos da igreja, não querem mais aprender do Senhor, querem viver ao seu deleite, ao seu prazer, viver a vida como ela é. São pessoas que provavelmente nunca tiveram um encontro com Jesus. Um encontro espiritual e transformador, não. Teve um encontro emocional. Que são pessoas que normalmente, quando a sua vida está em plenitude, elas esquecem de Deus, elas vivem no seu deleite, elas vivem da sua maneira, elas vivem o seu mel prazer. Mas quando o mundo desmorona ao seu redor, ela vem à igreja, e a igreja que precisa fazer o seu papel acolhe, mas não pode ser conivente. Nós temos que confrontar esses queridos, dizer: se você está onde você está, foi porque você estava vacilando, você estava errando, você estava pecando, você estava vivendo no mundo do jeito que você bem entendia, você não estava buscando a Deus. Isso não é ser uma pessoa que está julgando ao outro, não, meus irmãos. Isso é exortação espiritual. Nós precisamos nos posicionar. Cristo está chamando a igreja a retornar a essa paixão genuína, essa paixão vibrante, da mesma maneira que o motivou no início da sua jornada com o Senhor. Muitas pessoas que frequentam a igreja, que estão na igreja, não verão a glória de Deus, porque não são cristãos, são religiosos. E Deus não suporta a religiosidade. Deus quer que nós tenhamos um encontro transformador com Ele. Nós vamos errar, irmãos. Nós vamos vacilar. Nós vamos desanimar. Mas isso é a sua humanidade. Está tudo bem com isso. A questão não é essa. A questão é nós permanecermos nesse estado. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, ele vai te dar inputs para que você desperte-se para um novo momento de superação. Nós não seremos perfeitos, mas nós temos todo o motivo e toda a força que precisamos para buscarmos viver diante do Senhor uma excelência, porque eu e você não conhecemos os nossos bastidores, mas Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece as suas intenções, Deus sabe as suas motivações e a maneira como você vive, onde ninguém vai ficar olhando e nem ficar te julgando. Mas nós não podemos compactuar com isso. Segundo ponto crítico que desagrada muito a Deus é a falta de arrependimento. Olha só o que diz o versículo 5 do capítulo 2: lembra-te, pois, de onde caíste, de onde caíste, e arrependa-te e pratique as primeiras obras. As pessoas não querem mais se arrepender, as pessoas querem viver da sua maneira, vivendo da sua forma. A exploração aqui é muito clara. Nós precisamos do arrependimento, que significa mudar de atitude, mudar de comportamento, parar de falar dos outros, parar de falar de si mesmo para se vangloriar, porque é como um aluno que se percebe que as suas notas da escola estão caindo, estão definhando, e ele
ele precisa estudar mais e se dedicar mais e se empenhar mais para poder corrigir suas falhas. É isso que Deus espera de nós, que sejamos alunos tementes a esse professor, ao mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus, reconhecendo as nossas falhas e reprogramando a nossa rota. Cristo está pedindo para nós, igreja, reavaliarmos o nosso relacionamento com Ele. Cristo não precisa de teatro, irmãos. Cristo não precisa olhar para a nossa carinha de piedade. Ele não quer isso. Ele quer que nós nos arrependamos de coração, para voltarmos ao fervor inicial e corrigir as falhas, antes que a minha situação e a sua se agrave. Porque das duas uma, meus irmãos, das duas uma, ou nós vamos ouvir: venha meu filho amado para o lugar que eu tenho preparado desde o princípio, ou afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Mas eu estava na igreja, eu participava dos ensaios do louvor, eu trabalhava na hora do café, eu participava do almoço, eu fazia campanhas, eu fazia culto no lar, eu fazia tudo isso, Deus. Afaste-se de mim, eu não sei quem você é. Se o seu coração, meus irmãos, não estiver por inteiro naquilo, não adianta. Uma coisa que eu mais temo dentro de uma igreja é o ativismo. Uma das coisas que eu mais temo dentro da igreja é nós queremos fazer evento por evento, porque o evento onde não tiver a glória de Deus é vento, vai passar. É muito bom. O que aconteceu hoje aqui foi maravilhoso. Eu vi a glória de Deus, eu senti a presença do Senhor, houve comunhão, houve unidade, houve muita coisa boa. Nós vimos a glória de Deus. Mas o evento por evento é vento. Se não tiver a glória de Deus, como a gente tem experimentado, é perda de tempo. Porque nós não vamos atrair pessoas para a vida com Jesus. Alguns pontos positivos da igreja de Éfeso. Primeiro, o trabalho árduo e a perseverança. Versículo 2a: conheço as tuas obras e o teu labor e a tua paciência. O labor é o trabalho duro, a paciência é a resiliência, que mostra a dedicação da igreja. Em outras palavras, a resiliência. Pense numa palmeira, principalmente na região da praia, que tem muito. Tem a palmeira lá, assim, bonitinha, imponente, né? Cheia de esplendor. E de repente vem aquela tempestade, aquele vento forte que pega a palmeira, joga para um lado, joga para o outro, a folhagem vai para um canto, vai para o outro, daqui a pouco a folhagem está lá no chão virando estilingue, e daqui a pouco, quando passa a ventania, a palmeira está direcionada para Deus. Resiliência. Porque se não houvesse resiliência, se não tivesse com raiz, se não tivesse bem plantada, se não tivesse dentro de um propósito, o primeiro vento iria o quê? Derrubar a palmeira. Eles enfrentavam provas e desafios com firmeza. É como um atleta que treina arduamente para uma competição, mostrando compromisso, mas também mostrando resistência. A igreja de Éfeso manteve sua dedicação apesar das dificuldades. Vamos falar juntos? A igreja de Éfeso manteve a sua dedicação apesar das dificuldades. Dificuldades fazem parte. É na sua dificuldade que vou entrar com a minha resiliência, com a minha experiência, exortar, te abraçar e guiar você nos seus passos. É na minha dificuldade que você entra com a sua resiliência e me abençoa, e é um com o outro, porque nós somos membros do corpo. E quando um estiver fraco, o outro precisa ir lá para fortalecer. E quando todos estão fortes, a igreja avança. Segundo ponto importante, o discernimento dos falsos mestres. Olha só o que diz a parte 2b: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Discernimento. O que significa isso? É a capacidade de julgar bem.
E aí a gente fica ouvindo aquela coisa melosa: quem é você para me julgar? Quem é você para falar isso de mim? Os mimimis, que não tem nem pé nem cabeça. Nós estamos aqui para julgar diante da palavra. Eu não estou julgando a tua conduta, eu não estou julgando a tua vida. Você faz a tua vida o que você bem entende, mas quando você faz parte da família de Deus, do reino de Deus, de uma comunidade, e você é membro desse corpo, você precisa ter discernimento espiritual e julgar com autoridade espiritual. Você errou, você precisa se arrepender dos seus pecados e recomeçar de onde você caiu. E se preparar, porque a pessoa com um olhar de vingança, que não é crente, ela vai começar a caçar coisa em você e ela vai achar. Mas a questão não é achar, a questão é o porquê daquele achar. Peraí, você está dedicando o tempo para encontrar falhas? Então não perca tempo, porque eu estou cheio de falhas. Eu vou errar, eu vou vacilar. Mas o meu problema não é errar e vacilar, é eu me arrepender, é errar involuntariamente, é viver para a glória de Deus, não é ficar caçando coisas para poder difamar os outros. Não é dessa maneira, é como um detetive que examina cuidadosamente pistas para encontrar a verdade. A igreja de Éfeso fez um trabalho diligente para garantir a liderança e os ensinamentos para que estivessem conformados com a verdade de Deus, rejeitando falsos profetas, rejeitando falsos professores de escola dominical, rejeitando falsos cristãos. Porque todos somos ensinadores, todos somos profetas de Deus. Não é só o pastor que vai levar o título de profeta de Deus. Onde você estiver, que você falar de Deus, você é profeta de Deus. Onde você estiver, você está representando a igreja. Então, se você errar feio, se você comprar no comércio, não honrar o seu compromisso, não pagar, não é só o seu nome que vai manchar o nome desta igreja, vai manchar o nome do Senhor Jesus. E se nós fomos notificados por isso, nós vamos conversar com você, porque nós não vamos compactuar com isso. Mais cedo ou mais tarde nós podemos errar, vacilar, apertar o cinto, mas é a hombridade de um cristão ir até a pessoa que ele deve dizer para aquela pessoa: olha, o meu cinto apertou, aconteceu um imprevisto que eu não estava esperando, você pode multiplicar o que eu tenho que te pagar em 2 vezes para 4 vezes? É possível você fazer isso? Nem que você acrescente seus juros. É a hombridade nossa, honrar os nossos compromissos. Isso não pode. Nós temos que rejeitar falsos profetas, falsos cristãos, falsas pessoas que não querem se submeter a Deus. Nós temos que fazer isso. Porém, ele teve uma ótima moralidade, foi um ponto positivo de Éfeso. Olha o que diz o versículo 3: e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste desanimar. O nome de Jesus sobre a nossa vida tem poder, tem autoridade. A moralidade da igreja foi testada e se manteve firme. Como igreja, por que eles erraram, irmãos? Esse é o ponto-chave. Esses erros daqui não é para nós apontarmos dedo para a igreja de Éfeso, é de se observar que por causa da nossa limitação e dos nossos vacilos, e por não estarmos atentos como estávamos no primeiro amor, nós vamos vacilar de tal forma que vai escandalizar. Isso não é adequado. A perseverança em se manter a fé e a ética, mesmo sob pressão, é como um diamante que brilha com mais intensidade sobre a pressão do calor. Quanto mais pressão, quanto mais ataque, quanto mais perseguição, glorifiquem a Deus. Nós estamos no caminho, porque nós não compactuamos com as coisas erradas, nós não vamos negociar com coisas erradas, nós vamos fazer o que é certo, o que é coerente, porque o nome do Senhor que está em jogo é o nome dele, e com o nome dele não se brinca. Mateus capítulo 25, de 1 a 13, traz a parábola das 10 virgens. 10 virgens que queriam ter um encontro com o noivo, buscando esse encontro com ele,
ilustrando o alerta da volta de Cristo, e que vacilaram. 5 delas vacilaram. E aqui eu pego que talvez nesse momento metade da igreja pode estar realmente buscando ter esse encontro com o Senhor Jesus, e a outra metade está dormindo, está vivendo do jeito que bem quer, da maneira como quer. Nós somos em quantos membros, irmãos? Quantos membros? Em 5 anos que aqui estou, não vou falar dos 26, eu vou falar dos 5. Eu nunca vi a igreja completa reunida, completa, mesmo numa data tão importante como o aniversário da igreja, que é uma data importante, mas não é tão relevante quanto o dia a dia da igreja. É uma data celebrativa nossa, para a glória de Deus. Então, se nós vacilarmos, assim como elas vacilaram, não adianta a gente pedir para que o outro faça a minha parte. Por que 5 virgens vacilaram e não viram a glória de Deus? Porque elas não tinham azeite para colocar nas suas lamparinas para manter acesa. Em outras palavras, eu não posso orar por vocês, eu posso orar em favor de vocês, com vocês, e vocês orarem comigo. Não é a minha oração por você que te garante a sua estadia na glória de Deus. Está ficando claro? É você e eu orarmos juntos para a glória de Deus, e de fé em fé conseguirmos fortalecer a jornada um com o outro. O pastor pode orar pela igreja inteira, e pode ser que só ele chegue na glória, porque a igreja não queria nada. A igreja inteira pode orar e o pastor vacilar. A igreja inteira vai chegar na glória e o pastor fica. Por quê? Porque vocês não podem orar no meu lugar, e nem eu posso orar no lugar de vocês. Nós podemos orar juntos. Pastor, estou passando por isso, vou fazer uma entrevista de emprego, está acontecendo um episódio tal, não sei o que, me ajuda em oração. Pastor, ora por mim. E aí vai passear, vai fazer um monte de coisa, e o pastor está lá, orando. Quem está se beneficiando? O pastor. Ou você que orou, e a pessoa que te pediu oração, que foi fazer o que ela bem quis. Não. Eu não posso orar por vocês, nem vocês por mim. Mas nós podemos orar uns com os outros. Isso sim. A preparação constante e a vigilância são essenciais para não perdermos a nossa vitalidade espiritual. 10 virgens, 5 se encontraram com o noivo, que é Jesus, e as outras 5 não viram a glória de Deus. E elas pediram para as outras 5 prudentes: dê-me um pouco do seu azeite. E elas não deram. Por quê? Porque não dava para dar. Eu já vi pessoas interpretando que essas 5 prudentes foram egoístas. Isso é uma blasfêmia. Está errado. Elas foram prudentes. Peraí, então eu estou buscando, eu estou renunciando minha vida que eu podia estar vivendo do jeito que eu bem entendia, eu estou abrindo mão de um monte de coisa aqui para poder viver para a glória de Deus. Aí você viveu do jeito que quis, como quis, e agora você quer que eu corra o risco de não ver a glória de Deus, perder salvações. Não há o que fazer, irmãos. Ou a gente realmente está, ou a gente não está. E quero trazer 5 reflexões importantes sobre os perigos iminentes dos dias de hoje para a nossa igreja. Primeiro, o desaparecimento do amor espiritual. O desaparecimento do amor espiritual. Olha o que diz Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A pessoa está dentro da igreja e está difamando o irmão, e critica o irmão, e aponta o dedo para o irmão, e fala do pastor para os irmãos, e fala dos irmãos para o pastor, e vai daqui, vai dali, e a maldade vai, tomando conta.
aí fica do jeito que o diabo gosta. Por quê? É mais fácil depreciar. É mais fácil. Em uma era onde o pecado é amplamente aceito, a moralidade relativizada, ao risco do nosso amor por Cristo se apagar, a tentação de seguir essa cultura, ao invés de mantermos um amor ardente por Deus, é um perigo real. Está na minha casa, está na tua casa, está dentro desta igreja. Nós temos que repreender em nome de Jesus todo e qualquer tipo de maldade, porque isso vai esfriar a fé dos outros. Nós estamos recebendo visitantes, nós temos pessoas novas se achegando. Se nós não tomarmos cuidado, a gente se torna pedra de tropeço sem perceber. E é ruim. Nós temos que acolher. Quando alguém chegar em você para falar de qualquer pessoa, usa os 3 filtros de Sócrates. Certa vez um rapaz chegou para Sócrates e falou: preciso falar com o senhor, eu tenho algo para falar de uma pessoa. Ele falou: peraí, só um pouquinho. Então você me procurou para falar de alguém. E isso. Então, se você passar nos 3 crivos, eu te ouço. Primeiro, o que você vai me falar é bom? O cara falou: não é nada bom. E ele falou: Sócrates, mas se não é bom, por que você está me procurando? O que nós vamos ganhar com isso, se não é bom? E o rapaz falou: você tem razão. Tudo bem, vamos para o segundo crivo. É útil que você vai me falar? E o rapaz falou: menos. Que já não era bom, como é que vai ser útil? E aí ele falou: por que você quer me falar? Mas tudo bem, são 2 crivos, tem um terceiro. E se você passar, esquece os outros 2 e a gente segue adiante. O que você vai me falar é a verdade? Tenho a menor ideia. E aí Sócrates falou: você não vai me falar o que é bom, não é útil e muito menos é a verdade. Eu não quero te ouvir. Eu não só não quero, como não vou te ouvir. Ele foi grosso? Ele foi rude? Ele foi antissocial? Olha os mimimis. Ele foi justo. Então, quando alguém procurar um de nós para falar qualquer coisa de qualquer de nós ou de qualquer pessoa, anota aí, ó. É bom, é útil, é verdade, porque se não for, não ouçam. E deixa a pessoa querer, ir embora. Vai ser livramento, irmãos. Vai ser livramento de Deus. Segundo, falta de discernimento espiritual. Olha só o que diz 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Você quer ver um negócio acontecer? É você abrir uma igreja e pregar tudo aquilo que afaga os pecados. É você abrir mão da verdade, porque você, se falar a verdade, você espanta pessoas. E aí você acomoda tudo e todos. Uma igreja inchada, inflamada, onde tem milhares de pessoas, e já disse que nós podemos ter milhares de pessoas para a glória de Deus. Uma coisa é totalmente diferente da outra. A diferença é que para ser para a glória de Deus vai levar tempo, porque nós vamos sendo lapidados. Agora, nessas igrejas que vem do jeito que você está, que a gente te ama como você é, isso daí, incha. Mas incha mesmo. Mas Cristo não está ali. O que está ali é o homem. E eu não quero viver dessa maneira. A falta de discernimento espiritual nos leva a aceitarmos falsidades e desvio da verdade bíblica. Não negocie com isso. Olhe para a Bíblia e não se subestimem, tá? Porque essas pessoas moralistas vão subestimar você.
Ah, você é uma pessoa que quase não fala na igreja, você quer falar bonito. Não estou falando bonito, estou falando a verdade. A verdade ela prevalece. Terceiro, a perda da integridade moral. Os ímpios andam altivos. Irmãos, olha isso. Eles andam altivos. O que é andar altivos? Salmos 12:8. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Esse altivismo, ele é o amor próprio. Eles se sentem amados por si mesmos. Eles se consideram superior, orgulhosos, dignos. Então vamos ler com esse sentido, Os ímpios andam cheios de amor próprio, se consideram superiores, orgulhosos e dignos por toda parte, mas são ímpios. Eles são alvo de oração, mas nós não devemos compactuar com as coisas erradas. Nós não compactuamos com a atitude, mas nós amamos aquela pessoa por detrás daquela atitude. Se ela se arrepender, ela será alvo de nossa oração. E para finalizar, aplicações para a nossa igreja hoje. Primeiro, manter o primeiro amor. Apocalipse, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste. Devemos constantemente avaliar a nossa devoção a Cristo. A prática diária de adoração e oração vai manter o fervor da igreja do Senhor. 2. Equilíbrio entre trabalho e espiritualidade. Conheço as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Também está lá no versículo 2. É vital, irmãos, equilibrarmos atividades e responsabilidade para uma vida espiritual vibrante. Nós não podemos nos sobrecarregar, e é sobre isso que eu penso que todos nós nesta igreja precisamos desenvolver pessoas para nós não ficarmos sobrecarregados. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. Eu e você precisamos capacitar novas pessoas para que o reino se expanda, e quando você e eu, por algum motivo que pode acontecer, não poder estar presente, a obra vai continuar. Qual é o ministério do seu coração? Aonde você quer servir nesta igreja? Não tenha medo, não tenha vergonha, se permita. Procurem os líderes, e líderes, abracem as pessoas, não espantem. Nós temos que abraçar, acolher, amar. Nós temos que ser um braço só para ficar maior. Porque eu gostaria de fazer até uma fotografia disso, pegar todos os líderes da igreja, fazer um grande círculo e deixar todo mundo que ainda não está no ministério no meio, e a gente ter que perceber que precisa de mão. E aí, quando a gente menos esperar, todos vão estar fazendo um grande anel. Por quê? Todos vão estar servindo. Então nós precisamos fazer o quê? Buscar o equilíbrio entre trabalho e espiritualidade. Terceiro, discernimento espiritual. Também está lá no versículo 2: impuseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Devemos estar atentos e testar a autenticidade dos ensinamentos dos líderes que nós encontramos. Porque a Bíblia é a nossa medida para avaliar o que é pleno do que não é. Quarto, arrependimento e renovação. Lembra-te, pois, onde caíste e se arrependa. Versículo 5. Precisamos, irmãos, estar dispostos a corrigir nossos erros. Errar é do homem. Nós vamos errar, mas nós não devemos permanecer. E o último ponto: cultivar uma comunidade amorosa e acolhedora. Por quê? O mundo tem acolhido muitas pessoas para o mal, e nós queremos acolher as pessoas para o bem. E com o seu resgate do primeiro amor, se prepara, porque Deus vai ouvir suas orações.
nós vamos nos unir no grande projeto para a glória de Deus, e nós vamos ver vidas serem plenamente restauradas. Devemos refletir o amor de Cristo em nossas ações e interações, refletindo a graça do Senhor. Feche seus olhos por um instante, cuide da sua fronte, diante de Deus. A carta à igreja de Éfeso é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao trabalho diligente e ao discernimento correto, a nossa devoção e integridade são fundamentais para agradar a Deus. Devemos manter o primeiro amor, buscar arrependimento e renovação e praticarmos o discernimento para vivermos para a glória do Senhor. Aplicar essas lições vai nos ajudar a glorificarmos a Deus de forma integral, refletindo o seu amor em nossas vidas e em nossa comunidade. Deus querido, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra. Os meus irmãos e irmãs, juntamente comigo e eu com eles, possamos nos fortalecer, Deus, e pensarmos e refletirmos para resgatarmos o primeiro grande amor da nossa salvação, porque é isso, Deus, que vai nos trilhar para o caminho da eternidade ao seu lado. Eu te louvo, te exalto e te glorifico por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.